Por acaso você sabe quais são as virtudes mais importantes que um ser humano pode ter? São essas: fé, esperança e caridade. São as 3 virtudes mais importantes e são conhecidas como virtudes teologais. São virtudes extraordinárias e não conseguimos conquistá-las por nossas próprias forças. Por isso, Deus nos abençoa, nos presenteando com essas 3 virtudes. Conseguimos essas 3 virtudes a partir do batismo, onde a graça de Deus nos toca e nos presenteia com esses 3 grandes presentes. E como são por demais importantes, quero convidar você a embarcar comigo numa aventura pela fé, a esperança e a caridade. Pois, como diria o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas não tivesse a caridade, eu nada seria. Por isso, eu vou começar aqui uma série de vídeos. No primeiro vídeo, vou trazer um conto sobre a fé. No vídeo da próxima semana, um conto sobre a esperança. E no terceiro vídeo, trarei uma história sobre a caridade. Ansiosos? Eu também. Portanto, já se inscreva no canal e ative os sininhos da notificação. Assim você não perderá. Será uma série com 3 vídeos e hoje eu começo o primeiro deles após a vinheta. Era uma vez um rei, noivo da devotada rainha de um lugar distante. O rei consentiu em casar-se numa belíssima catedral, embora soubesse que apenas um punhado de velhinhas apareceria na missa do matrimônio. Veja bem, não é que seus súditos desejassem o mal aos seus reis, ou que não gostassem de festas de casamento. Fato é que o povo havia se tornado negligente e frio na prática da fé. Momentos antes da cerimônia, uma velha viúva, envolta em farrapos, entrou cabisbaixa na mais próxima padaria do reino. E indiferentes àquela pobre senhora, passavam os mais ricos e mais bem vestidos súditos do reino, levando consigo os mais finos e perfeitos pães. O padeiro, dono daquela belíssima e riquíssima padaria, estava cuidando dos doces e do bolo real para o casamento. Seu filho era um garoto adorável e protegia o bolo real de qualquer dedo intruso. Os dois enfeitavam belamente os seus doces com laços e confeitos e não paravam de contar a quem quisesse ouvir como ele e o pai haviam construído um bolo daquela altura. Finalmente chegou até o padeiro aquela pobre senhora e pediu com muita humildade a ele: "Pelo amor de Deus, meu senhor, se puderes me dar uma casca de pão amanhecido, não tenho nada para comer. Se puder me dar algo, esta noite eu oferecerei uma missa por você." O filho do padeiro, ao escutar aquele pedido, imediatamente se pôs em ação para buscar algo para aquela senhora, mas seu pai duramente o repreendeu. "Fique quieto, menino. Essa mulher padece do mesmo mal que sua falecida mãe. Se eu não o mantivesse bem ocupado aqui, aposto que você estaria de joelhos em alguma igreja por aí, igual essa senhora." A loja, apinhada de clientes, ficou em silêncio. "A senhora se ofereceu a ouvir uma missa por mim? Eu prefiro escutar o som das tuas moedas", provocou o padeiro. E a viúva continuou: "Não tenho nenhum dinheiro, meu senhor." "Nesse caso, eu não tenho pão." "Mas papai, ela pediu em nome de Deus." "Então deixe que Deus a alimente." A pobre viúva deu as costas e se pôs a ir embora, mas o padeiro estava decidido a provocá-la. "Pois então vejamos quanto eu deveria lhe dar por uma missa." Rasgou um pedaço de papel e leu as palavras enquanto escrevia minúsculas palavras: "Vale uma missa." E segurava todo pomposo um pequeno pedaço de papel escrito missa. "Vamos ver quanto vale a sua missa." Depositou-o em sua balança. Em seguida, colocou um pedaço simples de pão do outro lado da bandeja.
e olhou todo confuso para a balança, pois do lado que estava o pão não desceu nem um pouquinho para levantar o lado do papelzinho. Impossível! Começou então a pegar caixas e mais caixas com bolos, pães e tudo mais, e começou a depositar contra o papelzinho. Dessa vez, além de não levantar o lado em que estava o papelzinho, claramente, o lado do papel em que estava escrito missa era mais pesado do que o lado com os bolos. E cada vez mais irritado ficava o padeiro. Vamos, meu filho, traga mais coisas! Pães, bolos, cerejas, cupcakes, traga tudo! O papel vale mais do que os seus produtos! Exclamou um dos clientes. Deixe de conversa, a balança foi calibrada ainda um dia desses. Deve ter algo de errado com a balança. Seu filho, então, para testar se o problema era de fato a balança, retirou o papel escrito missa e no instante que o removeu por completo, a balança cedeu, derrubando todos os produtos de seu pai. E todos os clientes que estavam ainda por lá se perguntavam: mas o que isso quer dizer? O que isso significa? Todos observavam atentamente o que o padeiro fazia. Fez ele pegar 2 produtos e comparar na balança, e o padeiro notou que, de fato, não havia nenhum problema com a balança. Ela pesava corretamente as coisas. Alguns dos clientes, chocados com aquele fato, saíram porta fora para contar a todos o que estava acontecendo. E assim, a plateia do padeiro aumentou. Chega! Vamos, meu filho! Faça uma pilha ainda maior! Traga até mesmo o bolo real! Vou provar que todos os meus produtos valem mais do que esse papelzinho! E digo mais, se a balança não ceder desta vez, darei a essa pobre velha tudo que esse papelzinho com a missa for mais pesado. Uau! Todos ficaram assim na padaria. Desta vez, o padeiro, juntamente com seu filho, fez uma pilha ainda maior. Pois bem, agora vamos ver a verdade. E depositou o papelzinho novamente na balança. E mais uma vez entortou, demonstrando que pesava mais do que todos aqueles produtos. O padeiro, então, colocou até mesmo o bolo real aqui. Não, mas eu não entendo. Não pode ser. Como esse papelzinho vale mais do que todos os meus bolos? E aquilo continuou ainda por um tempo. Ele e seu filho continuavam a trazer mais doces e mais coisas para colocar na balança, mas nada fazia cedê-lo. E o seu filho finalmente compreendeu o que aquilo queria dizer. Papai, a intenção na missa pesa mais do que tudo isso, dizia maravilhado o garoto. Dessa vez, o padeiro ficou fora de si. Moleque, não pense que eu não sei que abandonaria a padaria para virar padre. E não pense que isso irá me influenciar. Tragam mais coisas! E agora, o bolo de casamento que estava no topo da balança começou a balançar, mas o papel escrito "Vale uma missa" nem sequer tremeu. O padeiro e seus clientes ficaram estáticos, estupefatos. E bem nessa hora, o sino da catedral começou a tocar, chamando todos os fiéis para o casamento real que estava prestes a começar. O filho do padeiro estava com olhos fixos no papel. Decidiu tirá-lo da balança. Alguns tentaram salvar pelo menos o bolo real. Tarde demais. Tudo caiu se espatifando. Vamos todos! O casamento está para começar! E alguns saíram cantando Ave Maria. E muitos outros clientes se juntaram e foram em procissão à catedral para ver o casamento. Assim como o filho do padeiro, que deixou seu pai aos berros e se juntou à procissão. O padeiro, completamente aturdido, percebeu que a única cliente que ainda estava na padaria era a velha viúva. Venha. Fez um pequeno gesto, dizendo que tudo ali na sua padaria estava à sua disposição. Venha todos os dias. Você nunca mais passará fome. A viúva então sorriu e colocou apenas uma fatiazinha de pão em sua bolsa e agradeceu com humildade.
O padeiro olhava seu filho a desabotoar o avental branco e pressentiu que um dia o menino provavelmente o trocaria por uma gola branca. O padeiro se deu por vencido e finalmente aceitou que uma missa valia muito mais do que tudo que ele poderia ter em sua padaria. Aliás, uma missa vale mais do que o mundo inteiro. Tudo que pudermos pensar, uma missa vale muito mais. E então o padeiro, seu filho e a viúva se juntaram a todos na procissão e compareceram à missa dos monarcas. E em meio àqueles cânticos e toda aquela alegria, o padeiro, ainda intrigado, perguntou àquela velha senhora: "Por que a senhora pegou apenas uma fatia de pão quando poderia pegar tudo o que quisesse em minha loja?" "Ah, senhor, fiquei envergonhada de pegar mais." "Envergonhada? Mas foi a senhora que manteve a fé no poder de Deus, enquanto o resto de nós havia arrefecido." "Fiquei envergonhada porque, apesar de nunca ter parado de ir à missa, eu a ofereci apenas em troca de um pedaço de casca de pão amanhecido." Veja só, meus amigos, assim como você, eu também não faço ideia do peso de uma missa. E esse é o vídeo de hoje sobre um conto de fé. Lembre-se que a fé é essencial para a nossa vida e sem ela nada podemos alcançar. Lembre-se também que Deus escuta as nossas orações o tempo todo, mas precisamos ter fé se queremos ser atendidos, pois Deus não deseja mais do que um coração cheio de fé e humildade. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima, em que contarei um conto de esperança. Compartilhe com os amigos e convide todos para assistir também.